Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa de encontros sobre vacinação na ONU nos Estados Unidos. Os desafios de produção e distribuição de vacinas contra a Covid estão entre os temas a serem debatidos. De acordo com Kiev, houve um aumento nos indicadores acima dos níveis de controle. A medição não pôde ser verificada porque todos os funcionários foram retirados do local. O parlamento ucraniano também indicou que o sistema de controle automatizado havia registrado um aumento de raios gama, um sinal de radioatividade, mas sem especificar o nível. Por sua vez, um porta-voz do exército russo assegurou que não há necessidade de se preocupar com a segurança do reator que explodiu em 1986. O pior acidente nuclear da história ocorreu em Chernobyl, na Ucrânia, então uma das 15 repúblicas soviéticas, quando um reator localizado a cerca de 100 quilômetros da capital Kiev explodiu, contaminando até 3/4 da Europa, especialmente Ucrânia, Rússia e Belarus. Quase 350 mil pessoas tiveram que ser retiradas de um perímetro de 30 quilômetros ao redor da usina. O número de vítimas é motivo de controvérsia até hoje. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos europeus com experiência de combate que lutem pelo país diante da ameaça das forças russas. As declarações acontecem enquanto Moscou aperta o cerco a Kiev, depois da ofensiva que começou na madrugada de quinta-feira. Enquanto as instituições de Estado na Europa não estão com pressa para decisões realmente fortes, cada cidadão europeu em sua capital pode ir às nossas embaixadas e oferecer ajuda. Demandem também dos governos que a Ucrânia receba mais ajuda militar e financeira. Essa ajuda é para você, é para a Europa. Você se ajuda. A União Europeia e os Estados Unidos adotaram novas sanções contra Moscou, mas não chegaram a excluir o país do sistema bancário internacional SWIFT. Tenho certeza de que vocês veem a guerra, toda a Europa, mas não vemos o que vocês vão fazer com isso. Como vocês vão defender vocês mesmos quando são tão lentos em ajudar a Ucrânia? Zelensky também afirmou que a Europa é forte o suficiente para resistir a essa agressão, mas que as sanções precisam ser mais firmes. Nesta sexta, os países da União Europeia chegaram a um acordo para impor sanções mais duras ao presidente russo e ao ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. As medidas incluem o congelamento de bens que eles possuem no espaço europeu. E olha só, o exército colombiano anunciou a morte de pelo menos 23 rebeldes das dissidências da FARC na fronteira com a Venezuela. Este é o golpe mais forte neste ano contra os grupos armados que disputam a renda ilegal do narcotráfico, mineração clandestina e extorsão. Entre os mortos está Arturo, líder do grupo com mais de 30 anos de militância nas extintas FARC e por quem o governo oferecia uma recompensa equivalente a mais de R$670 mil. Alias Arturo era considerado um dos líderes máximos das dissidências das FARC. Esteve nos acordos de paz de Havana, assim que recebeu os benefícios, traiu a Colômbia com o acordo e se refugiou na Venezuela e de lá buscou reativar a dissidência. As dissidências do Acordo de Paz têm grande influência na fronteira entre Colômbia e Venezuela, assim como o Exército de Libertação Nacional, última guerrilha reconhecida do país. Desde o começo do ano, os dois grupos rebeldes se enfrentam pelo controle do território, que serve como corredor do narcotráfico. A Fórmula 1 afirmou que o Grande Prêmio da Rússia, marcado para 25 de setembro, foi cancelado. O anúncio foi feito pela empresa que administra o Mundial da categoria como consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo. De acordo com o comunicado, a Federação Internacional de Automobilismo e as equipes discutiram o posicionamento e concluíram ser impossível organizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias. A decisão vem um dia depois de vários pilotos exigirem o cancelamento da corrida, entre eles os campeões mundiais Max Verstappen e Sebastian Vettel. Verstappen, o atual campeão mundial, afirmou que não é correto correr em um país em guerra. E antes de encerrar, o Iraque inaugurou obras de restauração em cidade antiga de Hatra,
devastada por militares do grupo islâmico e em breve poderá ser visitada por turistas de todos os cantos do mundo. A cidade é considerada patrimônio mundial pela Unesco. O Iraque revelou 3 esculturas monumentais restauradas na antiga cidade de Hatra, que foi um dos principais entrepostos comerciais dos impérios romano e parta, no 1º e 2º séculos depois de Cristo. Uma escultura em estilo romano de uma figura em tamanho natural e uma série de relevos de rostos na lateral do grande prédio estavam entre as peças que foram restauradas. De acordo com o chefe de restauração de antiguidades, Kair Ahmed Nasser, o grupo islâmico havia destruído tudo o que era importante na cidade e foram encontrados fragmentos por todo o local. Recuperamos algumas peças, outras que estavam faltando, explicou Nasser. O trabalho de restauração em Hatra está sendo realizado por especialistas iraquianos em colaboração com a Associação Internacional de Estudos Mediterrâneos e Orientais da Itália, com financiamento da Aliança Internacional para a Proteção do Patrimônio em Áreas de Conflito. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.